Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Costa e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os principais atores envolvidos na gestão da visitação do Parque Nacional Marinha de Fernando de Noronha, no contexto aí da atualização dos condutores para o edital de 2021. Bom, primeiro a gente tem que dar destaque para duas instituições envolvidas aí na gestão da visitação dentro do parque. Uma é o ICMBio e a outra é com Noronha. Qual a relação entre essas duas instituições? O Instituto Chico Mendes fez uma concessão. E o que é uma concessão? Concessão é a delegação, por meio de um contrato, da prestação de um serviço público a uma empresa privada, que a gente vai chamar aqui de concessionária, por um prazo determinado e nas condições de qualidade especificadas entre as partes. A concessionária faz todos os investimentos necessários e assume os riscos da exploração da atividade, remunerando-se por meio da cobrança de tarifas junto aos usuários ou pela exploração de eventuais receitas acessórias. No nosso caso, a concessão foi realizada em 2010 e teve entre seus principais objetivos a cobrança de ingresso, a exploração comercial nos pontos de informação e controle, os PICs, obras e reformas, a implementação e o gerenciamento de uma exposição do centro de visitantes, a manutenção e monitoramento de trilhas, entre outras atividades. E quais atores fazem parte de cada uma dessas instituições? Vamos ver. No ICMBio é importante, aqui para o processo com os condutores, entender o papel do chefe da unidade de conservação, do fiscal técnico do contrato com a concessionária, a área técnica de uso público, dos agentes ambientais temporários e dos fiscais ambientais. E na Noronha é importante conhecer o coordenador de operações e os monitores de trilhas. Vamos destacar aqui uma das atribuições do chefe da unidade de conservação, entre muitas outras, é supervisionar e orientar os trabalhos realizados pela área temática de uso público, buscando sempre promover a consolidação das ações de forma alinhada com as outras áreas técnicas do NG Noronha, por exemplo, a área técnica de proteção, entre outras. A portaria 769 de 2019, que vocês já trataram sobre ela em outra aula, cabe lembrar que ali fica delegado que a competência do chefe da unidade de conservação, a habilitação, o credenciamento e a emissão das autorizações para os condutores, assim como o monitoramento e a aplicação das penalidades previstas, podendo chegar até a suspensão ou restrição das autorizações. Um outro ator importante é o fiscal técnico do contrato da concessão, que é a pessoa na unidade de conservação que acompanha os detalhes da concessão. Esse fiscal técnico ele vai estar de olho em alguns aspectos do contrato, principalmente aqueles relacionados à quantidade, qualidade, prazos e modo de prestação dos serviços e operações da área concessionada. Também esse fiscal que anualmente vai emitir o relatório técnico anual, que vai ser um dos subsídios para fiscalização do contrato. A área técnica de uso público ela desempenha várias atividades na unidade de conservação. A gente pode destacar aí planejar, regulamentar, ordenar e monitorar a visitação no NGI como uma ação geral. Vamos para alguns destaques, que é instruir, acompanhar, fiscalizar e realizar a cobrança e em processo de autorização, tais como condução de visitantes, operadoras de mergulho, passeios embarcados, entre outros possíveis. Também cabe a essa área técnica autorizações para eventos, autorizações para uso comercial de imagens, entre outras atividades. Além disso, é essa equipe que faz a gestão dos horários dos atrativos, que vai resultar nas opções de agendamento, faz o acompanhamento de regras para isenção de ingresso, entre outras atividades. Esse pessoal que também trabalha com monitoramento da visitação e com registro de ocorrências. O Fala Noronha, que vocês já viram, ele é gerido pela área técnica de uso público. Além disso,
Também cabe a essa equipe manter a implementar estruturas e fazer um monitoramento de áreas do parque que não estão sob a concessão, entre algumas outras atividades. Já o agente ambiental temporário é aquela pessoa contratada temporariamente, após aprovação em processo seletivo simplificado, para desempenhar algumas atividades. Conhecido também como brigadista, mas agora a gente adota essa nomenclatura, que é o agente temporário ambiental. Eles podem atuar em diferentes frentes nas unidades de conservação. No nosso caso específico, a gente vai falar do agente temporário ambiental que trabalha com uso público. São atribuições desses agentes: apoiar a gestão do uso público nas unidades de conservação, executando atividades auxiliares de estruturação e monitoramento da vegetação, manejo de trilhas, interpretação ambiental, orientação aos visitantes, agendamento de visitas, eventos de recreação e esporte em contato com a natureza e outras atividades relacionadas ao uso público. Um outro importante ator são os fiscais ambientais. Vamos lembrar aí que cabe ao Instituto Chico Mendes executar ações da Política Nacional de Unidade de Conservação, com destaque aí às atividades de proteção e fiscalização. Também é atribuição do Instituto exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação. Mas o que é polícia ambiental? O poder de polícia ambiental é uma atividade da administração pública que vai regulamentar diversas atividades que podem causar poluição ou agressão à natureza. Lembrando que a abordagem da fiscalização, ela sempre vai ter um princípio da educação, podendo chegar até a punição. Vamos aí dar um destaque para Milaré, que ele traz o seguinte: é mais nobre educar do que punir, sem dúvida. Entretanto, há casos em que a punição integra o processo pedagógico. Então, lembrando que, em algumas vezes, os nossos fiscais, além do trabalho de educação ambiental, também vão precisar autuar caso isso seja necessário. Isso faz parte também do processo educativo. É a Lei de Crimes Ambientais que define que infração administrativa é toda aquela que viola regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, e que são autoridades competentes para lavrar autos de infração os funcionários dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, a exemplo, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Vale ainda ressaltar que, dentre a regulamentação interna do Instituto Chico Mendes, é obrigação do agente de fiscalização adotar uma conduta pautada no respeito aos direitos humanos, com vistas a minimizar a ocorrência e a intensidade de conflitos durante a ação fiscalizatória. No entanto, caso seja necessário, esses agentes podem fazer o uso da força, inclusive de cunho verbal, mas fazendo isso sempre de forma gradual e proporcional à situação. O que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais, para falar quais são essas infrações administrativas, que é a área de atuação do Instituto Chico Mendes, além do IBAMA e outros órgãos do CISNAMA, é o Decreto 6514 de 2008. Esse decreto dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, que é importante diferenciar que você vai ter a fiscalização administrativa, executada no nosso caso aqui pelo Instituto Chico Mendes, e você também tem a apuração de crimes ambientais, que isso vai ser feito pela polícia. Esse decreto, ele trata das infrações contra a fauna, contra a flora, aquelas relativas à poluição, as infrações relativas ao ordenamento urbano e patrimônio cultural, aquelas contra a administração ambiental e também as infrações que ocorrem em unidades de conservação. Vamos destacar alguns artigos exclusivos de unidade de conservação, como o artigo 90, que traz aqui realizar
qualquer atividade ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da unidade de conservação, o seu plano de manejo e seus regulamentos internos, pode levar a multa de R$ 500 a R$ 10.000. Além disso, causar dano à unidade de conservação pode gerar multa de R$ 200 a R$ 100.000 e penetrar na unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais sem licença da autoridade competente pode levar a multa de R$ 1.000 a R$ 10.000. Além disso, esse decreto tem um artigo que qualquer uma das infrações previstas nele que ocorrerem dentro de unidade de conservação, com exceção das que eu acabei de falar, a multa será sempre em dobro. Agora que eu finalizei a explicação sobre os principais atores do ICMBio, vamos falar um pouquinho do pessoal que trabalha na Eco Noronha. São dois atores importantes. Primeiro, o coordenador de operações. Esse daí vai ter a missão de supervisionar o trabalho do pessoal que está em campo, os monitores, sempre procurando manter a qualidade e a boa prestação de serviços. Já os monitores, que vão estar no trabalho mais intenso aí com os condutores, eles têm como a principal ação fazer com que o visitante seja atendido da melhor forma possível, com dedicação, cordialidade e nitidez nas informações prestadas. Além disso, cabe também esse pessoal monitorar as trilhas de forma a prever e reduzir os impactos ambientais que possam ser causados. Esses monitores, eles vão sempre procurar ser um facilitador de todo o processo de visitação, auxiliar o trabalho dos condutores e dos fiscais do ICMBio, prestar primeiros socorros e chamar a emergência, aplicar os protocolos que a empresa tem, prestar informações ao turista sobre regras do parque, fauna e flora, e quando necessário também lembrar essas regras para os condutores, e comunicar ao ICMBio sobre qualquer problema ou eventualidade. Vou dar um destaque aqui para essa última parte. Então, cabe sim ao monitor fazer essa primeira aproximação com os condutores, caso haja algum problema, e eles têm que ser respeitados nessa atuação. Eles estão ali na linha de frente. Qualquer problema que ele não consiga resolver, cabe sim a eles relatar aos seus superiores para que a gente tome as providências devidas. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então temos aí esses atores, né? Então o chefe da NG Noronha, fiscal técnico do contrato, a área técnica de uso público, o chefe dos agentes ambientais temporários, os próprios agentes ambientais temporários. Na parte da Eco tem a administração da Eco Noronha, o coordenador de campo e os monitores. Nesse cenário temos também os condutores e os visitantes. Então, como eu já falei para vocês, tem o papel do fiscal técnico junto à Eco Noronha, tem a atuação da área técnica de uso público junto ao coordenador de campo da Eco Noronha, junto aos condutores, junto ao chefe dos agentes ambientais temporários, que vai organizar o trabalho desse pessoal todo. E está ali na linha de frente da atuação com os visitantes, o agente ambiental temporário, os monitores, os condutores, fazendo esse atendimento. Agora, às vezes acontecem problemas. E quais são nossos canais de comunicação para a solução desses problemas? Primeiramente, o visitante ele pode registrar ocorrências para os agentes ambientais temporários, os quais vão relatar esses problemas para o chefe dos agentes ambientais temporários, que vão levar essas ocorrências até a área técnica de uso público. Caso esses relatos cheguem para os monitores da Eco Noronha, eles podem fazer esse registro para o coordenador de campo da Eco Noronha, que também vai conduzir isso daí para a área técnica de uso público. Agora a gente tem um canal chamado Fala Noronha, vocês já viram isso daí em outro vídeo. E o Fala Noronha, a ideia é facilitar e agilizar essa comunicação, gerar registro e para que o ICMBio tenha respostas mais rápidas. Então todos os atores envolvidos podem fazer reclamações do Fala Noronha.
Então, o visitante pode fazer uma ocorrência diretamente, o agente ambiental temporário pode fazer um registro diretamente no Fala Noronha, os condutores podem fazer registros diretamente no Fala Noronha, os monitores e, obviamente, o coordenador de campo e o chefe dos agentes ambientais temporários também podem. Tudo isso vai chegar na área técnica de uso público, que vai tratar essas ocorrências, procurando entender as situações, sempre que necessário. Vai solicitar esclarecimentos, vai buscar outras informações e assim que isso estiver consolidado, vai passar isso para a chefia do NGI Noronha. Falando agora especificamente sobre a situação dos condutores, sempre que chegar algum registro de ocorrência contra algum dos condutores sobre o não cumprimento das normas previstas na autorização, isso vai ser tratado pela área técnica de uso público, que leva até a chefia da unidade, que pode tomar essa decisão ou passar isso para um colegiado. Feito isso, e dado aí o direito de defesa, ouvido todas as partes, podem ocorrer sanções aí da chefia da unidade para os condutores. Ok? Então é legal entender esse fluxo, como as coisas funcionam. Uma outra situação que é importante é quando ocorrem problemas com os visitantes, ou problemas também relacionados a condutores, mas vamos focar aqui um pouquinho na situação com visitantes. A primeira aproximação possível é do próprio condutor, que vai fazer ali um trabalho de educação ambiental e cabe sim ao condutor que está acompanhando o grupo orientar sobre as regras, falar o que não pode, tentar convencer o visitante, caso esteja vendo alguma coisa errada, a não tomar aquela atitude e respeitar as normas do parque. Caso isso não funcione, a gente pode ir aí para uma segunda abordagem, que é a abordagem realizada pelo agente ambiental temporário ou pelos monitores. Eles então vão retomar as normas, vão procurar um convencimento e fazer um trabalho de educação ambiental. Caso isso não funcione, a situação persista, a próxima etapa é uma terceira abordagem, que deve ser feita por quem? Ou pelo chefe dos agentes ambientais temporários, ou pelo coordenador de campo da Econoronha. Então é alguém de fora que chega na situação e tenta resolver a situação, buscando aí, até esse momento, sempre uma abordagem de educação ambiental, tranquila, buscando instruir. Só que às vezes isso não vai funcionar. E aí que entra a fiscalização ambiental do ICMBio. O ideal é que ela sempre seja acionada ou pelo chefe dos agentes ambientais temporários ou pelo coordenador de campo da Econoronha, porque com isso a gente garante que já passou pela primeira, pela segunda e pela terceira abordagem. A fiscalização ambiental vai fazer a quarta abordagem e utilizar a técnica de abordagem que eles têm treinamento, sempre buscando resolver as situações de forma cordial e com educação ambiental. Mas caso isso não seja necessário, ou caso eles realmente encontrem um ilícito ambiental que pode resultar em autuação, às vezes até mesmo encaminhamento para a polícia, dependendo da situação. Só que vale lembrar que nem tudo é atribuição dos fiscais ambientais. Eles podem agir e têm poder de polícia ambiental para aquilo que é norma específica do parque ou que claramente é um crime ambiental. Mas muitas vezes o que está acontecendo foge das possibilidades de atuação desse pessoal. E é nesses casos, ou caso a situação não seja possível de ser resolvida só com o pessoal da fiscalização, é que vai ser acionadas as forças policiais, que podem ser acionados pelos fiscais, ou o fiscal, quando receber a denúncia do que está acontecendo, pode entender que ele já precisa ir junto com a polícia no mesmo ato, ou, dependendo da situação, pode ser acionado também ou pelo chefe dos agentes ambientais temporários, ou pelo coordenador de campo. Mas é uma situação que a gente vai evitar, a gente vai sempre procurar resolver as situações de forma mais tranquila. Tá? Mas caso seja necessário, então vai vir a força policial para fazer uma quinta abordagem. Então era isso, repassando o que a gente falou um pouquinho sobre os principais atores institucionais, o ICMBio e a Econoronha, e quem são os atores dentro dessas instituições: o chefe do NGI, o fiscal técnico do contrato, a área técnica de uso público, os agentes ambientais temporários e os fiscais ambientais. É sempre importante entender o papel de cada um no processo. Além disso, temos aí na Econoronha
o coordenador de campo e os monitores, que são pessoas que vão estar em muito contato aí com os condutores. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para o e-mail visitação.noronha@icmbil.gov.br. Desejo um ótimo curso para vocês, que vocês aproveitem essa atualização e que muito em breve recebam novamente a autorização de vocês para atuar dentro do parque como condutores. Um ótimo trabalho para todos. Até mais. Tchau, tchau.